Estamos de volta com o seu Balanço Geral, 7 horas e 13 minutos, estamos ao vivo com você. E olha, recentemente o Supremo Tribunal Federal publicou uma decisão que reconhece a revisão da vida toda do INSS. E assim, ações que estavam paradas voltam a ter andamento na Justiça. O usuário pode usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário. E não apenas os salários recebidos depois de julho de 1994, como determina a regra permanente por força da Lei 9.876 de 99. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo aqui no estúdio com o advogado especialista em direito previdenciário, o doutor Francisco Alves, para entender melhor como essa mudança impacta na vida das pessoas. A quem agradeço desde já a participação aqui com a gente, a presença aqui com a gente tão cedinho, madrugando com a gente desde cedo e agora fazendo parte desse momento especial. E por que eu digo especial? Porque é levar informação para muita gente que já ouviu falar sobre essa decisão, mas não entendeu muito bem. Doutor, então já desejo um bom dia e explica para a gente o que é essa revisão. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. A revisão da vida toda, a grosso modo, é nada mais, nada menos do que incluir na fórmula do cálculo, na média aritmética, todas as contribuições daquele trabalhador que trabalhou na década de 80, 70, iniciozinho da década de 90, que não foram computadas para o cálculo do seu RMI e que isso impactou de forma drástica no valor do seu benefício. A regra permanente prevê a aplicação desse cálculo, trazendo um aumento no valor desse benefício e retirando um prejuízo aí incalculável na vida do segurado que teve seu benefício concedido entre o ano de 99 a 2019. Então, doutor, quem tem direito a essa revisão da vida toda? Como quem está acompanhando a gente pode entender se há esse direito ou não a essa revisão? Primeiro, aquele que está em casa deve responder sim a essas 3 perguntinhas. Você contribuiu para a Previdência anteriormente a julho de 94? Essa sua concessão foi concedida no período entre 99 e 2019? E se posterior a essa concessão não se passaram mais de 10 anos? É necessário que se procure um especialista da área para ver se vale a pena fazer a revisão da vida toda, porque nem para todo mundo, Tamires, é vantajoso e não causar um prejuízo na vida do segurado. Mas, em regra, aquela parte da população que teve o benefício concedido e que contribuiu anteriormente a julho de 94, quando se coloca na fórmula do cálculo, lá vem aí um bônus, um ônus, um saldo positivo que deixou de ganhar e aquele valor também vai ser reformulado e ele passa a receber até o seu último dia de vida. Por isso que é um valor, um prejuízo incalculável quando não se é feito a revisão da forma correta. Tem que ser feita a revisão e, como o doutor orientou, é importante que você busque ajuda, busque auxílio de um advogado ou de um defensor público. Agora, quando o defensor ou advogado diz, não, nesse caso é interessante que você solicite a revisão, como fazer essa solicitação, doutor? Então, de imediato, porque é necessário a avaliação de especialista. Respondendo essas 3 perguntinhas, você sabe que é passível de se analisar, mas somente depois do cálculo vai se decidir se vai impactar no valor do benefício ou não. Ele pode ir diretamente na autarquia, no INSS, e requerer sozinho, mas fica muito difícil, sem a ajuda de um profissional, para analisar toda a vida contributiva, pretérita, futura e presente, do segurado, para que requeira aquele benefício da forma mais correta possível e não acarrete em um prejuízo e não em um bônus. Quanto tempo leva esse trâmite, essa solicitação, essa análise, até que se chegue a esse benefício, se for o caso? Como nós sabemos, o judiciário ele anda a passos curtos, então não tem como a gente prever uma data precisa. O advogado estaria, assim, levando o cliente a erro, a uma frustração, uma perspectiva de ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando, na verdade, a gente não tem essa previsão. Existe, tudo no judiciário tem um prazo. Porém, no caso
do outro lado, que não é a advocacia, é a justiça, esse prazo é flexibilizado. Então, eu tenho processos que demoram 1 ano, tenho processos que demoram 3, inclusive na mesma vara competente. Entendi, doutor. Em relação aos documentos, documentação necessária para que esse trâmite aconteça? A documentação necessária, em regra, o próprio advogado consegue diretamente na autarquia, porque fica difícil uma pessoa que conseguiu um benefício lá em 2014 ter a carta de concessão, a fórmula de cálculo, e nada impede que a gente possa requerer diretamente na autarquia por meio de um procurador, de um defensor público, e a autarquia será obrigada a fornecer toda a documentação. Um outro ponto a destacar que eu estava lendo é a hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível. Então, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Exatamente. O que é que acontece? Toda ação judicial que você vai contra o INSS tem que ter anteriormente uma negativa. O que é que acontece no caso da revisão da vida toda? A autarquia ela tem obrigação de lhe fornecer o melhor benefício. Quando ela não faz isso, ela previamente já lhe negou o seu melhor benefício. Por isso que não se é exigido que seja um indeferimento, uma nova ação na via administrativa. Você pode diretamente no judicial e requerer o restabelecimento, a manutenção ou a revisão desse mesmo benefício. Lembrando que o benefício ele precisa ser concedido há menos de 10 anos. Exatamente. Essa é uma meia-verdade. Por quê? Porque acontece aqueles casos, Tamires, que a pessoa lá em 2010, que já se passou 10 anos, foi diretamente na autarquia e teve seu benefício indevidamente negado. Aí, a pessoa posteriormente procurou um profissional da advocacia que, por exemplo, em 2012, ingressou com a ação. Isso é um exemplo. Quando foi lá em 2014, essa pessoa que entrou com pedido administrativamente em 2010, teve seu benefício concedido desde o seu primeiro pedido. Só que ele só passou a receber a DIP, que é a data de início do pagamento, em 2014. E aí é quando se inicia a contagem do período de decadência. Não em 2010, mas sim em 2014, quando ele passou a receber o seu primeiro benefício. Entendi. Então vamos fazer as orientações para quem está em casa acompanhando. Vamos fazer um resumão dessa decisão e chamar as pessoas que possivelmente têm direito a essa revisão. Pronto. Você que está em casa, que está nos assistindo, que teve seu benefício concedido entre o período de 99 a 2019, que teve contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94 e que do primeiro pagamento até o momento atual não se passou mais de 10 anos, o seu benefício é passível de procurar um especialista e rever se é mais vantajoso fazer revisão ou não. Perfeito. Eu conversei com o Dr. Francisco Alves, ele que é advogado, especialista em direito previdenciário. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, os seus esclarecimentos para a população, que certamente aí acende um sinal de alerta para muita gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Tamires. Foi uma manhã deliciosa, recheada de informações. Espero ter atendido a ânsia da população, sobretudo aquela população que recebe o benefício e está em déficit com a Previdência. Com certeza. A satisfação foi toda minha, foi toda nossa. Seja sempre bem-vindo, doutor Francisco. Muito obrigado. Até a próxima.